papai, estude. Se você não estudar, se você não se dedicar, não tem para onde correr, não. E eu percebi que eu não sabia de nada. Eu achava aqui em João Pessoa que eu sabia alguma coisa. Oi, gente. Meu nome é Thaís Petrucci. Sou estudante da Universidade Federal da Paraíba, cursando a Educação Física. Eu estou aqui representando o meu grupo na disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física. E estou aqui entrevistando o professor Ramon Cunha Montenegro, que é um profissional renomado na área e conhecido na Paraíba. E queria aqui começar apresentando e até pedindo para o senhor realmente se apresentar e dizer como é que foi a sua trajetória. Já tem aí 30 anos, né? Quase, basicamente. Então, queria que você começasse se apresentando. Ok. Bom, pessoal, tudo bom? Primeiro vamos tirar o senhor dessa entrevista, tá? Eu sou Ramon Montenegro, sou professor de Educação Física. Já tem um bom tempo, né? 30 anos, Thaís? Já tem um tempo de estrada. E eu tenho uma formação na área da Educação Física. Na época não existia essa diferença entre licenciatura e bacharelado, era um único curso, né? Então fiz o curso de Educação Física e fiz 2 especializações, uma na área de ginástica de academia e depois fiz uma especialização na área de reabilitação com peso, né? Exercícios resistidos na saúde, na doença e envelhecimento com o Dr. José Maria Santarém, na Faculdade de Medicina da USP. Muito bom curso, que ainda existe esse curso em São Paulo. Depois eu fiz meu mestrado em Ciências da Saúde, lá na UFRN, tá, em Natal. E o meu doutorado tá, na área também de Educação Física e Treinamento Desportivo, tá, junto com o Dr. José Fernandes Filho. A questão de como começou, qual foi o start que deu, realmente vou fazer educação física, e até mesmo lá dentro, qual foi um professor, uma coisa que fez o senhor se inspirar e levar até hoje para essa área de científica, para a docência. Ok. Bom, na época existia o vestibular, hoje vocês têm Enem, né? É bem semelhante, bem parecido. E no vestibular eu me inscrevi para odontologia. Meu avô era odontólogo e foi um dos que criou, né, o curso de odontologia daqui, da Universidade Federal da Paraíba. Legal, né? E aí eu estudei bastante para fazer o curso de odonto. E aí no vestibular eu não consegui passar, né, na primeira fase para a odontologia. E aí tinha uma chamada, reopção. E na reopção eu tinha colocado educação física. Por quê? Porque eu era atleta. Eu jogava basquetebol quando eu era do ensino médio. Então eu coloquei a reopção educação física. Com o passar, né, do período do vestibular, inscrição, e aí meus colegas, minha família, dizem, vá lá e faça educação física. Depois de 6 meses, se você não gostar, você passa a fazer também, estudar para o próximo vestibular para fazer odontologia. Eu digo, tudo bem. E aí comecei o curso de Educação Física e na primeira semana de aula, com os professores da época era do UNIP, né? Na época era IP, Institutos Paraibanos de Educação. Então, na primeira semana de aula com os professores, né? Inclusive muitos professores são daqui da casa, da Federal, da Universidade Federal, eu me encantei com o curso e me achei no curso de Educação Física. E de lá eu comecei a estudar e disse, não vou mais procurar fazer nenhum outro curso. E até então, hoje, eu só fiz a área de Educação Física. Toda a minha formação é ligada à Educação Física. Não procurei nenhuma outra área para melhorar ou me qualificar com outros estudos, e sim ligados todos à Educação Física. E em que momento dessa trajetória na faculdade o senhor percebeu que queria seguir a área de docência, a parte da avaliação física, a área que o senhor atua até hoje? A área de docência já foi um pouco mais tarde na Educação Física, já da metade do curso em diante. Até então, nos primeiros anos da Educação Física, antigamente não existia esse controle que hoje vocês têm, que é de fazer o estágio, né, obrigatório, ou então o estágio remunerado, depois do terceiro bimestre, semestre, né, terceiro ou quarto semestre, da segunda metade do curso em diante. Antigamente a gente então tinha esse controle, né, e não existia também a avaliação de CREF, né? Então a gente podia fazer estágio logo no primeiro período. Então no primeiro período já comecei a trabalhar na área de Educação Física dentro de academias de João Pessoa e comecei a me envolver com a área de Educação Física. Lá a partir do quarto, quinto semestre
do curso é que eu comecei a estudar com os professores e gostar da área de docência, né? Então, da metade do curso em diante é que eu comecei a ter melhores olhares voltados ao ensino superior, principalmente. Comecei a gostar e disse, eu vou me tornar um professor de universidade. Bom, o senhor já falou até anteriormente que antigamente era questão da licenciatura plena, né? Você fazia a faculdade e já contava como bacharelado e licenciatura. E eu queria saber, na sua visão, qual é a importância dessas duas áreas e como elas se complementam na formação de um profissional. Eu ainda acho que não deveria acontecer essa separação. Essa é a real, tá? Então, hoje existe, né, dentro da legislação, eu sou avaliador do MEC, tá? Eu avalio universidades e a gente tem que avaliar cada instituição de acordo com o curso. Ou eu avalio a licenciatura ou eu avalio o bacharelado, tá? Então, você tem a oportunidade hoje de fazer os dois cursos ou apenas um curso de graduação. Antigamente só existia um curso, a educação física, tá? Hoje eu falo a vocês, tá? Pela minha experiência na área da educação física, o ideal é que você realize os dois cursos, para que você tenha um leque maior de opções no mercado de trabalho. Tá? Na área de licenciatura, hoje tem vários concursos, recentemente, né, abertos para várias universidades, né, para que você trabalhe em institutos federais, como eu faço parte hoje do Instituto Federal da Paraíba. Então, existem várias oportunidades para que é da área de licenciatura, né, entrar no mercado de trabalho ganhando muito bem em educação física. E também tem um bacharelado que, desde o início da área que vocês trabalham, vocês ganham também bem na área de educação física. É uma área muito rica, a nossa área. Então, assim, vale a pena real você desenvolver e se estudar um pouquinho mais para fazer os dois cursos. Realmente, e o senhor tem uma vasta experiência nos dois, né? Tanto no bacharelado, atuando em academia, como também na licenciatura, que agora tem a estabilidade de ser o professor, né? Concursado. Mas também, aproveitando nessa questão do bacharelado, o senhor assumiu a função de comandante do GABS, da Paraíba. Como surgiu essa oportunidade? Quais foram os principais desafios? Me conta mais sobre essa experiência tão importante. A experiência no GABS. O que é o GABS? O GABS é o Grupo de Ações Busca e Salvamento. É um grupo voluntário que há muitos anos surgiu. Foi o professor Vinícius de Guzmão Lemos. Não, Vinícius de Guzmão, tá? E ele que criou o Grupo de Ações de Busca e Salvamento aqui na Paraíba. Ele hoje trabalha com a gente lá no IFPB, desenvolve várias atividades e mantém, né, a linha de desenvolvimento de professores na área e socorristas na área. E era um grupo que era voluntário. Hoje, boa parte dos membros daquela época fazem parte do SAMU, né? Trabalham com a parte de resgate, são professores universitários que trabalham com a área de primeiros socorros. E foi um período muito interessante. Eu conheci esse treinamento e esse grupo quando eu fazia parte da universidade, no quarto período do curso de Educação Física. O professor Vinícius Guzmão, ele foi professor da nossa disciplina de primeiros socorros, e eu me encantei com as aulas de primeiros socorros e como era desenvolvido o trabalho que ele falava em sala de aula. E aí ele depois criou um projeto, né, que é o posto de atendimento de primeiros socorros do UNIP. É um projeto excelente que foi criado por ele também e que nós começamos a nos envolver. Daí eu entrei, fiz parte do curso para entrar no GABS, tinha que fazer um curso e treinamento de várias horas, muito bom curso, e eu me tornei um membro do GABS, né, com muito orgulho. Passei a trabalhar na área de resgate, né, de vítimas, e tive muito aprendizado com os profissionais que faziam parte da equipe, diversos profissionais de diversas áreas, não só da área de saúde, mas diversas áreas, e que nós passamos a desenvolver o trabalho de, primeiro, salvar vidas, né? E aprender muito sobre a área de resgate e de primeiros socorros. Foi muito bom. É uma experiência muito linda, né? Porque muitas pessoas hoje em dia nem sabem que tem essa possibilidade de atuação nessa área, né? Porque às vezes a gente está muito voltado para ser personal ou ser professor, realmente que é uma discussão até muito válida na área, mas que também a gente pode atuar como um comandante ou realmente na área de salvar vidas. E muito linda essa trajetória, realmente, não é pouca coisa não. A Paraíba se tornou referência, tá? O professor Vinícius Guzmão é uma referência no Brasil na área de resgate de vítimas.
né? Nós passamos a trabalhar com o Exército, com a Polícia Rodoviária Federal, né? Com o Corpo de Bombeiros. Tivemos experiências fenomenais com o Corpo de Bombeiros, trabalhando em equipe, né? Para tentar ajudar o próximo. Então, era um grupo que é voluntário, né? E que passava a desenvolver esse tipo de trabalho aqui na Paraíba. Não só em João Pessoa, mas na Paraíba como um todo. Aí, pessoal, fica a dica. Ao longo da carreira, o senhor também se envolveu bastante com pesquisa científica. Como o senhor vê a relação entre produção científica e a prática profissional na educação física? É como falei no início para vocês. Existe um leque, tá, enorme que a gente pode atuar na educação física. E um deles, que é muito interessante, é a área científica. Eu já trabalhava no Unip, já havia muito tempo, já estava há muitos anos dando aula no curso de Educação Física como professor. E eu fiz minha pós-graduação de ginástica da academia e depois eu fui embora para São Paulo estudar lá na Faculdade de Medicina da USP. E nas primeiras semanas de aula lá com o professor doutor José Maria Santarém, eu percebi que eu não sabia de nada. Eu achava aqui em João Pessoa que eu sabia alguma coisa, né? Mas quando eu fui para São Paulo, eu percebi que eu não sabia de nada e o que eu tinha que estudar. E eu vim com a cabeça completamente, quando eu voltei para João Pessoa, com a cabeça completamente diferente com relação ao que era educação física e as possibilidades que a gente tinha com relação à ciência. E daí comecei a estudar, me envolver mais ainda com os estudos e depois eu comecei a procurar fazer um curso de pós-graduação estrito sensu, né? Um mestrado na área de educação física. E depois, quando eu entrei no mestrado, que foi na UFRN, aí foi que eu percebi mais ainda que eu não sabia de muita coisa. E eu tinha que estudar muito mais para poder, né, passar esse conteúdo para os nossos alunos. Então é interessante, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada e tem que procurar cada vez mais, né, o nosso desenvolvimento. E aí surgiu, né, o conhecimento ligado à ciência, à pesquisa, que eu gosto demais. É uma área também muito rica e que, se você, profissional da educação física, começar agora, na graduação, a se envolver com a ciência, com a pesquisa, dentro dos seus laboratórios, junto com seus professores, vocês vão ver o quanto vocês vão crescer profissionalmente. E na percepção dessa toda nossa carreira, hoje em dia, o senhor acredita que os alunos estão mais próximos da ciência do que antigamente? Com certeza. Na minha época, quem fazia parte de grupo de pesquisa eram poucos. E esses poucos eram escondidos, de certa forma. Ficavam escondidos, tá? Poucos professores de educação física chamavam os alunos para fazer parte de grupo de pesquisa. Hoje não. Hoje a ciência está bem evoluída. Tem muito professor hoje no mercado de trabalho que desenvolve pesquisa e faz parte de grupos ligados até o CNPq, que é muito legal, interessante. E que as pessoas estão se envolvendo mais. É importante que você comece a pesquisar quais são os professores e qual é a área que você tem mais interesse e quais são aqueles professores que, dentro daquela área, desenvolvem estudos científicos legais e interessantes. E aí você deve o quê? Colar nele, colar junto desse professor para começar a aprender com ele, fazer parte dos grupos de pesquisa, dos laboratórios e começar a crescer nessa área acadêmica, nessa área científica, que é muito rica. E para o senhor, eu queria saber qual a importância da área da educação física na promoção de saúde, qualidade de vida, bem-estar. Tá. Quando a gente fala nesses termos, né, muitas áreas falam sobre isso, promoção de saúde. Quem realmente hoje, né, e sempre promoveu saúde, qualidade de vida, é a área da educação física, tá? Vamos ser bem pé no chão. Nós promovemos esforços físicos, treinamentos, prescrição, orientação de diversas fases, né, da fase da infância, né, da criança, o adolescente, o adulto e o idoso, né, como também desenvolvemos atividades ligadas ao processo de reabilitação. Então, a educação física ela tem uma, vamos dizer, mão, né, bem interessante, que ela trabalha com diversas áreas. E a grande área que a gente trabalha é a área de saúde realmente, promoção da saúde. Muito importante hoje no mundo. O mundo inteiro hoje discute o nosso tema, o tema da nossa profissão. Por isso que cresceu demais a profissão de educação física nos últimos anos, tá? Antes não era tão evidente.
Hoje em dia a educação física está em todos os canais, todos estão batendo um papo. Quando você aciona qualquer canal, seja redes sociais, como televisão, tem sempre algum tema ligado à educação física, tá? À promoção da saúde, né? O senhor, como professor, o que o senhor considera essencial realmente para um bom profissional da educação física, seja na licenciatura, seja no bacharelado, o que é essencial, o que é que eles precisam buscar? A aprender a estudar. Existem dois tipos, né, que a gente tem que aprender a separar. Existe o bom aluno e o bom estudante. Se você entender a diferença entre ser um bom aluno e um bom estudante na educação física, você vai dar um passo muito largo na sua profissão. Né? Ser um bom aluno é aquilo que vocês estão fazendo hoje, em sala de aula, assistindo a aula, né? Prestando atenção no seu professor, né? Na matéria que ele está ensinando. E ser um bom estudante. Agora eu vou te contar. Ser um bom estudante é o grande segredo. E é agora, na graduação, que você faz essa diferença. Chega em casa, se você não tiver um ambiente seu, um momento seu de você se esconder do mundo para se aprofundar nos conteúdos e estudar realmente, escrevendo sobre aquele tema que foi abordado naquele dia daquela aula, se você tiver esse momento importante na tua vida e isso ser organizado, planejado diariamente, você vai se tornar um excelente profissional na área da educação física. E mergulhar na tua profissão. Se é isso realmente que você quer, se é a educação física que realmente você quer, mergulhe na sua profissão, sem medo. Né? Estude, se desenvolva. A área da educação física é uma área muito legal porque ela é teoria e muita prática. Entre na área, mergulhe nela, converse com seus professores, comece a praticar, comece a vivenciar, que você com certeza lá na frente, quando terminar o teu curso, com certeza, tá? Isso eu assino aqui embaixo. Antes de até terminar o seu curso, você já vai estar empregado. E já deu quase a resposta da pergunta, mas é bom reforçar. Qual é realmente o conselho que o senhor daria para quem está começando agora na educação física, para quem está buscando a educação física como opção de trabalho? Boa. Diante desse mundo que nós estamos vivendo hoje, de tecnologia avançando a cada momento, preste bem atenção. Eu já tenho uma certa idade e posso falar isso. Eu trabalhei durante muito tempo, eu estudei durante muito tempo a parte de digitação. Eu trabalhava muito com a parte de digitação de textos, trabalhos acadêmicos. Né? Fiz até o curso na época do Senac de datilografia. Então, para vocês entenderem que eu já tenho uma certa estrada. E de lá para cá, a evolução da tecnologia, tá, vai fazendo com que as profissões, algumas delas, estão se acabando. Tá? E a educação física, a cada momento que passa, ela está melhorando cada vez mais. E principalmente com o uso de tecnologias. Então, assim, a ideia que eu dou para que todos que estão hoje na área da educação física, na graduação da educação física, é que se dedique. Se você colocar na cabeça que você está numa profissão que é uma profissão do futuro, claro, hoje do presente, muito bem trabalhada hoje no presente, mas também é uma profissão do futuro. Se você se dedicar, com certeza lá na frente você vai ter um bom caminho para trabalhar com a área da educação física. E depois de toda a sua trajetória como professor, pesquisador, profissional da área da educação física, qual mensagem para as novas gerações que estão começando de agora? Qual é o bizu, realmente? Porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente não tem a estabilidade, é uma área que é árdua, mas que tem seus frutos. Mais pra frente, você colhe seus frutos. E a gente tá vendo aqui o senhor colhendo vários frutos. E aí, qual é o bizu? Você falou uma palavra que é interessante pra gente. Estabilidade. A gente só vai conseguir isso lá na frente. Agora, a gente só consegue ter, né, uma estabilidade no nosso emprego, né, na nossa vida, quando a gente realmente lá atrás, né, plantou. Agora tem que plantar muito bem feito, fazer uma boa plantação. E essa plantação é, papai, estude. Se você não estudar, se você não se dedicar, não tem para onde correr, não. Você não vai crescer. Isso não é só para educação física, né? Eu falo que é para qualquer área. Se você se dedicar, se você tirar essa catinga do mofo, tá? E meter bronca nos estudos, e trabalhar, arregaçar a manga,
com certeza você vai conquistar essa palavra chamada estabilidade no seu emprego, tá? Na área da educação física, que é muito legal. Bom, depois disso tudo, de uma aula, né, realmente, eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade. Tenho certeza que todos ganharam muito conhecimento e muitos bons conselhos. O senhor é exemplo vivo de que realmente todo o esforço, né, vale a pena e que dá para chegar realmente em boas condições na área da educação física. E é isso, muito obrigada. Show de bola. Foco, tá? Estudo e dedicação. Essa é a chave do seu segredo, do seu sucesso lá na frente.